Pois é, gente querida, gente querida, gente querida. Antes que o telefone pare de uma vez, eu gostaria de fazer um comentário sobre o que o Carlos Alberto da Praça é Nossa falou sobre o nosso presidente, né? Como a gente se engana com as pessoas, né, gente? Parece um cara humilde, parece um cara cabeça, né? Mas aí você vê que não tem nada de humildade no cara, não tem nada como dizer assim, de um cara que olha, que é a favor realmente da pátria dele. Porque se fosse, ele ia lembrar que a nossa pátria, como qualquer lugar desse mundo, existe mais pobres do que ricos, não é verdade? Então esse senhor aí, o Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa, né? Criado em berço de ouro, né? Porque graças a Deus ele foi. O pai dele toda a vida teve aí uma condição boa, né? Trabalhou para dar para ele a condição boa de vida, né? Então ele não conheceu a vida difícil que eu e você, meu amigo, minha amiga, vivemos e sabemos, né? Direitinho de cor e sorteada essa situação nossa, né? Então, aí ele falou o seguinte, no Roda Viva, ele disse o seguinte, que o Brasil tá do jeito que tá porque o Lula é um cara sem estudo. É um Lula que não, é um cara que não teve faculdade, que não fez mestrado em nada. Ou seja, é um Zé qualquer como eu e como você. Eu te pergunto, todos os que passaram pelo Brasil com faculdade, com mestrado nisso, com mestrado naquilo, com mestrado em economia, por exemplo, o que eles fizeram pelo Brasil? Nada. Que diferença, que diferencial houve do estudo deles, do conhecimento deles, que eles fizessem alguma coisa que fizesse bem para o pobre, para mim e para você, homem, mulher, trabalhador, desempregado, ou simplesmente uma mãe de família que só o esposo trabalha e vive naquela dificuldade? Ou o marido não pode trabalhar porque é um doente, coitado, recebe ali um salário mínimo pouquinho do INSS e a esposa, ralando de fazer faxina para poder ajudar o marido nas despesas. Porque o marido sozinho, com salário ali de ajuda do INSS, com salário mínimo não consegue. Aí eu te pergunto, o que foi que esses homens estudados fizeram por mim, fizeram por você, Brasil? Nada, não é? Carlos Alberto de Nóbrega, esses caras aí, sabe, gente, que tá nadando no dinheiro. Olha o salário que esses caras recebem e olha o salário que você recebe. O máximo, um salário meio, 2, é o máximo, não é? O muito que alguém pode receber gente pobre, classe pobre igual a minha, igual a você, né? Que a gente tem no máximo aí a gente sabe ler e escrever, mas como diz, a gente não tem faculdade, não tem nada. E o máximo que a gente recebe é um salário e meio, 2, no máximo 2 salários e meio, não é verdade? Tô mentindo? Não é? Não tô mentindo, não é, Brasil? Pois é. Aí vem um sujeitinho igual Carlos Alberto de Nóbrega, cara que nada no dinheiro, cara que o salário do cara é altíssimo, gente. Você sabe disso, que o salário desses caras de televisão, esses caras mais antigos, é altíssimo. Os mais antigos, não, tem muito cara novo aí que tem rios de dinheiro. Atrizes ganham rios de dinheiro. Quer dizer, simplesmente para gravar 3, 4 horas de programa ganham rios de dinheiro. Enquanto você, eu e a maioria dos brasileiros levam um mês para tirar um salário e um pouquinho, um salário e meio, 2 no máximo, 2 salários e meio. É ou não é verdade? Eu não estou mentindo. Estou? Não. Tenho certeza absoluta que não. Aí você vê um cara nojento desse, escroto, ter a coragem de vir falar do governo Lula e dizer que por isso que o Brasil está assim.
o Brasil tá no céu agora. Porque aqui eu saiba, até o ano passado, até janeiro, antes do Lula, do Lula se tornar presidente, o Brasil estava nas mãos de um cara que não queria compromisso com o pobre, com o trabalhador. Certo? Lula entrou em janeiro e as coisas começaram a melhorar para nós, os pobres, os trabalhadores e até os desempregados. Não é verdade? Porque, graças a Deus, a gente está vendo portas e portas de emprego aí pro povão, né, gente querida? Que é isso que o governo Lula faz. Ele abre portas de emprego. Você tá puxando o saco do Lula? Não, não tô não. Eu tô falando a verdade, tá? Eu tô falando a verdade mediante aquilo que o Carlos Alberto de Nóbrega desdenhou do nosso presidente. Falando que o Brasil tá do jeito que tá porque o Lula não tem estudo. Engraçado que os caras que têm estudo, eles tiraram o Brasil do eixo, tiraram o Brasil dos trilhos, e os pobres ficaram cada vez mais pobres, miseráveis, e os ricos cada vez mais ricos, milionários. Então existe uma diferença. Para quem tem dinheiro, como Carlos Alberto de Nóbrega, como esses caras da televisão, como empresários, realmente eles nunca vão reconhecer o que o presidente Lula faz por nós, não. Sabe por quê? Porque eles estão nadando no dinheiro, gente querida. Esses caras, se a televisão mandar embora, não faz falta para eles, não. Sabe por quê? Porque esses caras têm de onde tirar. E outra, cara, vamos supor assim, que o SBT manda esse Carlos Alberto de Nóbrega, que já tinha que ter ido embora, para mim já tinha que ter ido embora há muito tempo, né? Que um cara desse vai falar mal do presidente Lula, é porque ele realmente é a favor dos ricos, a favor da elite dele e não da elite dos pobres, né? Não dos pobres, porque o pobre não é elite, o pobre é pobre, né? Quem tem elite é rico. Então, esse Carlos Alberto de Nóbrega, se ele for mandado embora do SBT, esse cara simplesmente ele faz um programa lá no YouTube e a pobretada toda vai lá, sabe fazer o quê? Vai lá assistir o programa dele. É triste, não é, gente? É triste, mas é triste. É triste, mas é verdade. Você vê o cara desfazer de pobre, ainda tem pobre, se caso o Carlos Alberto sair do SBT, ainda tem pobre para ir lá no YouTube, bater palma para ele, prestigiar o programa dele no YouTube. É triste, mas é verdade. Tá bom? Sabe, gente, a gente tem que deixar de ser bobo, ser trouxa. Essas pessoas que pisam na gente, patrões, empresários, riquinhos, esses caras igual o Carlos Alberto de Nóbrega. Você tem que simplesmente, gente, nós que somos pobres, temos que começar, temos que deixar de prestigiar essas pessoas, sabe? Esse cara fala mal do presidente Lula. Que o presidente Lula não tem estudo e por isso o Brasil está assim? Que eu saiba, o Brasil hoje está no céu. Porque até o ano passado, nas mãos e na direção do governo Bolsonaro, o Brasil caminhava rumo ao inferno da fome, da morte, da desordem social. Você já imaginou o que é um presidente, ele falar que ele vai armar o povo? Só que ele não ia armar, ele sabe que ele não poderia armar. Mas ele sabe que a gente sabe que a qualquer momento aquele homem ia tomar o país. Ia trazer para nós uma ditadura que ia arrebentar com o povo, que ia tirar a liberdade de expressão. Engraçado, porque eu vejo os caras da direita falar tanto de liberdade de expressão, mas que eu saiba, ditadura tira a liberdade de expressão. E a direita estava a favor da ditadura, a favor de Bolsonaro, que a qualquer momento Bolsonaro ia fazer, sim, a ditadura e ia tirar a liberdade de todos os brasileiros. Porque a direita, ela é a favor da ditadura, a favor da falta de liberdade de expressão. E eles ficam aí mentindo, né? Chorando lá no Planalto, falando sobre a liberdade de expressão, pois eles mesmos seriam os primeiros a exigir que nós não tivéssemos liberdade. Então, gente, olha, Carlos Alberto de Nóbrega, para mim você não presta. Falar mal de Lula, falar que Lula é sem estudo, ele é sem estudo, mas ele gosta de gente pobre. Diferente de você, do governo Bolsonaro, da direita, que não gosta de pobre, ok? Tchau, agora eu vou. Tchau, tchau, gente querida.